Queridos, nesta noite tão especial, eu queria te convidar, abram as vossas Bíblias, por gentileza, amém, no Evangelho de Cristo segundo João. Agora diminui um pouquinho o retorno, por favor, que está dando aqui um ecozinho, um retorno, amém. João capítulo número 1, a mensagem desta noite que Deus colocou no meu coração é transformados, amém. Não há outra menção mais especial do que um sinônimo mais propício para evangelho. Evangelho, o que quer dizer a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. E a boa notícia é que Deus veio para transformar a sua vida, amém. A boa notícia é que nós estávamos presos, derrotados, caídos nos nossos pecados e delitos. A boa notícia é que Jesus veio nos transformar, nos resgatar, transformar as nossas vidas, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há exceção. Todo ser humano nasceu em pecado, amém. Nasceu carecendo de Deus, necessitando de Deus, e Deus manda o seu Filho para nos resgatar, para nos transformar. João capítulo 1, todos acharam? Amém? Amém ou não amém? João capítulo de número 1, versículo de número 29, um versículo muito conhecido. Eu quero começar por ele. João capítulo 1, versículo 29. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura exordial, inicial, prefacial desta noite. Versículo 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, que verdade poderosa. Jesus tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Que verdade poderosa e confrontadora. Que verdade que certamente doía aos ouvidos dos sacerdotes daquela época. Deus, que verdade é esta que nos sara, nos cura, nos liberta, nos transforma. Deus, nesta noite eu quero colocar a minha vida, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Fala conosco, rasga os céus nesse lugar, joga por terra todo impedimento, seja de área emocional, espiritual, joga por terra em nome de Jesus. Levamos nossas mentes agora cativas a Ti, Senhor, fala conosco. Deus, não queremos deixar os problemas lá fora, muito pelo contrário, trazemos os problemas aqui para dentro e depositamos aos Seus pés, Senhor. Senhor, Tu és aquele que pode resolver todas as coisas, Tu és aquele que pode curar, sarar, salvar. Senhor, tenha liberdade, porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Jesus, tem a liberdade para trabalhar em nosso meio, Senhor. Enquanto estivermos pregando aqui, vai tocando em corações, vai indo em casas, vai indo em leitos. Senhor, vai trabalhando da Tua forma, da Tua maneira, durante o Teu querer, em nome de Jesus. E usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Podem se sentar? Essa passagem de João é um evangelho singular, né, querido? A gente diz que é o único evangelho não sinótico. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o único não sinótico. O que é a palavra sinótico? Sim vem de similaridade, parecido, e óptico de a visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles possuem uma visão muito semelhante, muito parecida. João não. João, ele apresenta inclusive fatos aqui que Mateus, Marcos e Lucas não mencionam. João é um evangelho que consegue trazer e mostrar Jesus como Deus. João é uma intimidade tão grande que ele tinha com Jesus, que ele consegue enxergar a deidade de Jesus, ele consegue realmente entrar no âmago do ser do homem chamado Jesus, que é 100% Deus e 100% homem. Mas João capítulo 1, 29, queridos, começa assim: no dia seguinte, a qual dia? Obviamente o anterior, você pode me responder isso, né, queridos? Mas, muito mais do que isso, o que houve no dia anterior? Para que a Bíblia deixasse bem claro que iniciava-se um novo dia, porque algo anterior tinha sido marcante mesmo. João Batista era um homem que todo mundo indagava a sua procedência. De onde vem esse homem? Indagaram aqui nos versículos anteriores ao versículo 29, a esse dia anterior: João Batista, tu és o Messias, tu és um profeta, tu és Elias. E João Batista fala: não sou nada disso, eu sou a voz que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor. João Batista é um cognome, ok?
é um apelido, porque o nome não é João Batista, ele é Batista porque ele batizava. Daí ele recebe esse codinome, esse apelido de João o Batista, porque ele batizava nas águas, no Jordão, para arrependimento dos pecados. João Batista é o precursor, aquele que vai preparar o caminho para Jesus, preparar o caminho de Jesus. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, um homem muito usado por Deus, um homem que nós falamos hoje aqui pela manhã, na consagração, às 8h30, você que todo domingo nós temos consagração às 8h30, e nós falamos rapidamente sobre João Batista. João Batista é um homem que ele rompe com a sociedade, ou melhor, ele rompe com o sacerdócio padronizado da época. Aqui no momento de dízimo, o Alcimar falou um pouquinho sobre a liturgia que havia no ofertório, ali no templo do Senhor. Um templo corrompido, um templo onde só havia prostituição cultural, um templo onde os sacerdotes só pensavam em dinheiro, nada semelhante, nada distinto, infelizmente, em alguns lugares que encontramos. Mas, queridos, infelizmente, naquela época, o templo era assim, os sacerdotes só pensavam nos seus prazeres, no seu dinheiro, pouco se importava com o povo, e o povo doando, e o povo nada em troca, nada recebia em troca, era uma corrupção tremenda. E João Batista, ele vai para o deserto. Há um simbolismo nisso, quando ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto e bota roupa de pele de camelo, quando ele se alimenta de mel silvestre, de gafanhotos. Esse mel não é o mel da abelha, mas das tâmaras. Em Jerusalém existem muitas tamareiras, e ali, queridos, muito mel, e uma delícia o mel da tâmara. Mas o que me chama a atenção, que quando João Batista vai para o deserto da Judéia, ele está falando assim: olha, eu não faço parte, eu não compartilho com o sacerdócio de Jerusalém. Podre, falido, prostituído, eu vou para o deserto, eu vou ter uma roupa diferente deles, eu vou ter uma palavra diferente deles, eu vou me confrontar diferentemente deles, eu vou falar daquele que há de vir, que é Jesus, que é o Mestre, que é o Senhor. João Batista é um ícone, queridos, é um ícone. Por isso que alguns dizem que João Batista era um essênio. Essênio era uma comunidade no deserto da Judéia, inclusive que em 1947, 48, a maior descoberta arqueológica, no sentido bíblico, foi em Qumran. Qumran é essa comunidade onde dizem que os essênios ali se reuniam e foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, em Qumran. Ou seja, essa comunidade que se reunia ali, provavelmente João Batista fazia parte dessa, não podemos afirmar isso, mas já é uma conjectura muito forte, que João Batista fosse um essênio dessa comunidade. Mas o certo é que ele quis realmente se distinguir do sacerdócio falido que havia em Jerusalém, queridos. E ali ele vai para a Judéia, e ali ele começa a pregar a palavra, depois ele vai para o Jordão, ele vai batizando pessoas e mais pessoas. João Batista, que você sabe tão bem quanto eu, ele era parente de Jesus. Os irmãos vão se lembrar que quando Maria vai visitar Isabel grávida de João Batista, Isabel já estava com 6 meses de gravidez, João Batista no seu ventre. Quando Maria entra na casa de Isabel, o que acontece com Isabel? Seu ventre começa a se mexer, João Batista começa a se mexer. A Bíblia diz que Isabel fica cheia do Espírito Santo, e a criança João Batista no ventre se alegra com Maria também, mas se alegra principalmente, sobretudo, com aquele no qual Maria levava em seu ventre, que era Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quando Maria chega ali grávida também, início da gravidez, encontra Isabel, parente sua, com 6 meses de gravidez, e lá estava João Batista, a criança se alegra dentro do ventre, queridos, e ela é tomada pelo Espírito Santo. Ou seja, João Batista é um homem singular nas Escrituras. O que me chama a atenção nesse versículo, por isso esse introito todo, porque olha o que diz 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. É interessante, quando João vê Jesus, ele poderia ter falado: olha, ali vem meu primo, meu parente próximo, ali vem Jesus, aquele no qual eu andei junto, conheço tão bem. Ele poderia ter falado: olha, lá vem o Messias, poderia até ter falado isso, mas não, queridos. O que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com tantas palavras que João Batista poderia dizer para Jesus, até íntimas, porque eles havia um parentesco entre eles, mas não, ele diz a missão espiritual pela qual Jesus veio.
Eis o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando os sacerdotes daquela época ouvindo isso. Espera aí, não existe Cordeiro de Deus, existem cordeiros, onde as pessoas vêm aqui todos os dias, oferecem cordeiros, carneiros, animais. Sabe como é que era a entrega do animal para o holocausto no templo, queridos? Levítico vai dizer isso bem claro. Era levado, você levava um animal, colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro, do carneiro, e simbolicamente, ao você colocar a mão sobre aquele animal, simbolicamente seus pecados estavam, entre aspas, sendo transferidos para aquele animal. E aquele animal ali era morto e seu pecado pontualmente estava sanado. Mas amanhã você ia pecar e você teria que fazer o quê? Outro animal sendo levado. Ou seja, era um ritual sem cessar. Era um ritual que a Bíblia chama de encobrir o pecado, mas não tirar o pecado. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, o que João Batista está dizendo? Olha, tem uma oferta agora que Deus está trazendo para a humanidade. Não é o homem levando para a humanidade, para ter os seus pecados sarados. Agora Deus está enviando uma oferta dele. Eis o Cordeiro de Deus, ou seja, o animal, entre aspas, aquele que ele vai sacrificar por toda a humanidade. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Pastor, simboliza isso na Bíblia. Na Bíblia, queridos, o que é a cruz? Quando você olha para a cruz, queridos, trazendo esse simbolismo que nós falamos do animal que era levado para o holocausto e era colocada a mão sobre a cabeça do animal e simbolicamente os pecados eram transferidos na cruz, queridos, na cruz. Guarde isso. Quando você olha na sua mente, no seu coração, quando você imaginar a cruz, imagine que a sua mão está sobre Cristo, assim como a minha, a sua, as mãos de toda a humanidade estão sobre Cristo na cruz. E assim nossos pecados todos foram levados por Cristo naquela cruz. Cordeiro de Deus, amém? Sacrifício do próprio Deus por mim, por você, por todos nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Pedro 2,24 vai dizer isso. Pois ele mesmo, carregando em seu corpo sobre madeiro, pagou os nossos pecados, amém? Para que fôssemos justificados. Então naquele madeiro, o meu pecado, o seu pecado foi levado. Amém, meus amados? E João Batista, olha, eis o Cordeiro de Deus. Que palavra, que frase, assim que ficam todos meio tontos. Mas o que quer dizer isso? Como assim? Cordeiro de Deus. Deus deu um cordeiro, João Batista chama Jesus de animal, de cordeiro. Mas João Batista, numa visão espiritual, ele estava dizendo, olha, aí está a oferta de Deus para a humanidade. Amém, meus queridos? Ali estava o preço pela minha, pela sua, pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pula o versículo 35. No dia seguinte, mais um dia, né? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João Batista tinha discípulos. Não sabemos quais eram aqui, apenas um nós sabemos, que era André. Amém? E João Batista estava ali com seus discípulos, mais um dia. Aí diz o versículo 36, vendo Jesus passar, novamente, no outro dia, disse, eis o Cordeiro de... Mais uma vez, João Batista reafirma aquela expressão, eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, ele declara, ali vai o preço da humanidade. Ali vai aquele no qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ali vai aquele no qual eu vim para preparar o caminho dele. Ali vai aquele no qual eu vou morrer, decapitado por ele. Ali vai aquele que vai mudar a história da humanidade. Ali vai aquele que não há erro, não há falha, não há pecado nenhum nele. É a oferta perfeita. Perfeita. Amém, meus amados. Glória a Deus. 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram, queridos, na mesma hora. Quando eles ouviram novamente a expressão, eis o Cordeiro de Deus, deixaram João Batista e foram correndo. O correndo é por minha conta própria, tá bom? Seguiram Jesus, foram seguir Jesus, deixaram João Batista. João Batista desapegado, né, queridos? João Batista certo da sua missão, não tinha mimimi para João Batista. Ele sabia que quem viria após ele era maior do que ele. Ele sabia que a obra tinha que crescer.
E João Batista, ao ver os seus 2 discípulos largá-lo e seguir a Jesus, prazer na minha missão sendo cumprida. Amém, meus amados? Que homem desprendido, que homem sabedor de que existe algo maior. Queridos, como muitas vezes ficamos presos a bobeiras, a coisas simplórias e que nos atrasa, sabendo que a obra de Deus tem que crescer. Amém? Que outras pessoas surjam, que outros homens e mulheres surjam, pregadores da palavra, evangelistas, pastores, mestres, melhores do que eu, melhores do que você, melhores do que nós. Mas às vezes somos tão egoístas e centralizadores que não sabemos conviver com pessoas que precisam avançar. Amém? João Batista tinha esse entendimento lindo sobre a sua caminhada, e ele não retruca, e os 2 discípulos vão seguir Jesus. Um deles era André. O que faz esses discípulos seguirem Jesus? Olha aqui de versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eu fico imaginando Jesus andando, né? Jesus está andando e dois marmanjos aqui atrás dele. Se fosse nos dias de hoje, já estaríamos preocupados, né? Perdi. Imagina, André era pescador. Então, homem da pesca, eu fico imaginando um homem forte, um homem trabalhador, e eu fico imaginando Jesus andando e 2 homens o seguindo, e ele vira, e o que ele fala? Que buscais? Queridos, eu quero fazer essa pergunta nesta noite. O que você veio buscar esta noite? O que o traz aqui? O que o faz estar aqui? Ah, pastor, soube que uma igreja nova abriu aqui. O que te faz de fato buscar? O que você vem de fato buscar aqui nesta noite? O que você veio fazer aqui? O que você veio encontrar ou procurar, melhor dizendo, neste lugar? O que você busca em Deus? O que você veio buscar? Porque essa pergunta, ela não é simples, ela é muito complexa. E ela é profunda ao mesmo tempo. Ela muda e ela questiona essa pergunta, vai denotar muito do teu coração. O que você busca? Ah, pastor, eu vim restaurar meu casamento, eu vim restaurar minhas finanças, pastor, eu preciso de uma cura. Tudo isso são pedidos lícitos e devem ser feitos e devem ser buscados, e Deus vai responder em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas tem algo além, tem algo primário, no sentido de primordial, tem algo que deve vir primeiro. E Jesus, nessa pergunta, estava querendo encontrar qual era o propósito daquela busca. E o texto continua, versículo 38, vamos ler novamente. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Pare aqui, queridos. Interessante que aqueles 2 discípulos chamam Jesus de quê? Mestre, professor. Quem procura professor é porque quer ser ensinado, quer aprender. Rabi, eu quero aprender. Mestre, professor, eu quero saber mais dessa doutrina, eu quero saber mais de ti, eu quero conhecê-lo mais. Professor, mestre, me ajuda. E o que ele diz? Onde assistes? Aqueles 2 discípulos perguntam: Senhor, onde tu moras? Queridos, moradia é lugar de intimidade. Moradia, você não chama qualquer um para sua casa. Você não deixa qualquer um ir até seu lar. Por quê? Porque casa é lugar de intimidade, casa é lugar de comunhão, casa você só abre a sua casa para se permitir que outros te conheçam. Quando aqueles 2 discípulos perguntam: onde tu moras, Jesus? Onde tu assistes? O que ele estava querendo falar? Senhor, eu quero conhecer você melhor. Jesus, eu quero conhecer onde você toma café, onde você senta. Eu quero conhecer mais a tua doutrina, eu quero saber mais dos teus pensamentos. Eles queriam conhecer mais. Eles queriam o que, pastor? Intimidade. Intimidade. Eles queriam uma palavra de transformação. Eles queriam algo novo. João Batista foi muito importante para eles, mas algo maior ainda haveria de vir. João Batista falava isso. Aquele que há de vir é muito maior do que eu, João Batista falava. Eu não sou digno de desatar as sandálias. E aqueles homens ouviam isso. Quando ouviu Jesus, eu quero. Onde tu moras? Eu quero passar o dia contigo, Jesus. Eu quero sentar aos seus pés e ouvi-lo. Eu quero intimidade, eu quero conhecer mais, eu quero ser transformado, porque quanto mais eu conheço, mais eu mudo. Quanto mais eu conheço Jesus,
mais eu sou transformado. Ou deveria. Mas, em regra, se você o buscar de todo o coração, quanto mais você busca Jesus, mais você é transformado. Amém, meus amados? João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos... João 17 diz, santifica-os na verdade, a palavra é a tua verdade. Ou seja, qual é a verdade? É a palavra de Deus. Então eu tenho que me separar nela. Então aqueles dois discípulos, Senhor, onde tu moras? Eu quero te ouvir. Eu quero passar a tarde contigo. Eu quero saber mais dos seus costumes. Eu quero saber mais dos seus, como o Senhor anda, como o Senhor fala, como o Senhor age. Eles queriam intimidade. Queridos, tenha certeza disso. Se você busca Deus, querendo intimidade, querendo conhecê-lo mais, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir portas para você. Deus vai surpreendê-lo. Senhor, eu quero andar, eu quero aprender contigo, eu quero conhecer melhor, eu quero repetir as suas ações. Eu quero andar como tu andas. Eu quero aprender os detalhes da sua vida, onde tu assistes. E aquela resposta certamente encontrou muita alegria no coração de Jesus, queridos. Muita alegria. Talvez Jesus esperasse encontrar daqueles homens, quando Jesus pergunta, que buscais? Talvez Jesus esperasse respostas normais de todo ser humano. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas não. Senhor, onde tu moras? Eu quero ir lá. Quero ir na tua casa. Quero te conhecer. Quero saber quem tu és nos bastidores, na intimidade. Porque tu és o meu professor. Amém, queridos? Quem está entendendo de glória a Deus? O nosso professor está aqui. Amém? Ele nos ensina a cada dia, momento a momento, nos discipulando, nos ajudando a crescer nele. Amém? Versículo 39. Respondeu-lhes, vinde e vede. Não é vede e vinde. É vinde e vede. Porque se fosse vede e vinde, eu creio que todo mundo iria com base naquilo que queria ver. Mas não, vem e tu verás. Queridos, em todo momento da Bíblia, Jesus exige do ser humano ação. Vá, o verbo ir, vá, vinde, vem a mim. Mateus 11, 28 diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O 29 todo mundo se esquece. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Existe diferença, queridos, entre alívio e descanso. Versículo 28, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é alívio? Deu um alívio, queridos, mas o problema continua. Aí tomou um remédio, até deu uma aliviada na dor, mas ela continua. O alívio não resolve o problema. Ele é pontual. É um alívio. Quando você vem, alívio. Só que Jesus quer muito mais do que você vê. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era aquela madeira colocada sobre os bois. Os bois eram direcionados através daquela madeira que ficava sobre os bois, né? É um guia, você é guiando aquela carroça através dos bois, aquele jugo. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, o que Jesus está falando? Olha, vamos trocar o peso? Vamos trocar o peso? Me dá o peso da tua vida aqui, eu tomo para mim, eu levo na cruz por você, e eu dou o meu jugo sobre você. O meu jugo que é suave, que é leve. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve, e aprendei de mim. Jesus quer, depois do alívio, Jesus quer trocar o jugo. Quer que você sinta agora quão bom é servir e andar com Ele. Aí sim, aprendei de mim, e encontrarei descanso para a sua alma. Descanso é muito mais do que alívio. Amém, meus amados? Descanso é completo, alívio é pontual. A maioria só quer vir, mas
passar por esse processo, trocar o jugo. Deus tem isso para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então é vinde e vede, não é vede e vinde. João capítulo 1, versículo 39, respondeu Jesus: vinde e vede. Ou seja, dá a cara para bater que você vai ver. Vem, arrisca, me siga. Faz prova de mim. Tente. Deixe o achismo de lado, deixe os preconceitos de lado, deixe o que você já ouviu, deixe as decepções que talvez você já tenha tido com liderança, com pastores, com homens, com mulheres. Deixe de lado. Vem, porque você vai ver algo acontecer na tua vida. Vinde e vê. Amém, meus amados? É uma proposta que Deus faz para nós nesta noite. Vinde, como você está? E você vai ver algo milagroso acontecendo na tua vida. Você vai ver algo grandioso acontecendo na sua vida. Transformador. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler agora o 39 com calma. Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, queridos. A Bíblia, ela não coloca nada por acaso. Precisava colocar a hora? Não. Eles foram na casa de Jesus, ponto final. Para mim a história estava contada. Mas não, a Bíblia deixa bem claro que ficaram até as 16 horas, que é a hora 10ª. Pastor, por que as 16 horas? É a hora da ceia. Olha que coisa linda, queridos. Eles ceiaram com Jesus. Pastor, mas tão cedo assim? Para o judeu, às 6 horas da tarde, já começava um outro dia. A hora da ceia era no entardecer. Olha que coisa linda. Ceiaram com Jesus. Olha que momento íntimo. Acabamos de ceiar aqui, queridos. Amém? Essa ceia aqui é um ensaio do que um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Cearemos com o Senhor. É um ensaio. Iremos ensaiar até que Jesus volte. Amém? Mas olha que lindo, esses dois que queriam buscar Jesus, queriam intimidade, ceiaram com Ele. Que privilégio, queridos. Olha que coisa linda, você fica imaginando Jesus comendo ali com eles, e conversando, e bate-papo, e vai lá, bate-papo. Ensino, professor ensinando, mestre. Intimidade. Por quê? Porque eles buscaram algo maior. Amém? Eles queriam saber onde Jesus morava. Eles queriam ir até Jesus. E eles conheceram na profundidade. Amém, meus amados? E quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu sou transformado. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos Não é professor, não? Não é professor? Olha como o entendimento muda. Olha como uma ceia, um passar de tarde com Jesus, não é mais mestre agora. Agora é o meu Messias, é o meu Cristo, é o enviado, é aquele que vai mudar a história, a minha história. Uma tarde na casa de Jesus permitiu com que aqueles dois discípulos, André especificamente, desse um upgrade no conhecimento de Jesus. Não é mais professor, mestre, não, ele é muito mais que professor, mestre. Ele é o meu Messias, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Cristo, o meu ungido, o meu enviado. Amém, queridos? Glória a Deus. É isso que Jesus quer de nós: intimidade, conhecimento, transformação. Olha como aqueles homens vão começando a ser transformados. André, quando ouviu aquilo, passou a tarde com Jesus, o que ele faz? Peraí, vou chamar meu irmão. E ele vai chamar quem? Pedro. Hoje, quem conhece Pedro, queridos? Ou melhor, quem conhece André? Pouca gente conhece. O que a Bíblia fala sobre André? Pouco. Quando fala de André, você lembra o quê? Peraí, deixa eu pensar. Agora, quando fala de Pedro, quantas coisas você lembra, né? Pedro traiu Jesus 3 vezes. Pedro, Jesus chamou ele de Satanás. Pedro falou que ele era o Cristo. Pedro, você sabe muita coisa sobre Pedro. Mas o que seria de Pedro sem André? Quem pregou para Pedro? Quem levou Pedro para Jesus? André. Tem pessoas, queridos, que às vezes nós não damos a dimensão da importância delas em nossas vidas. Talvez você seja um grande pregador, um grande homem de Deus, talvez você já tenha rodado o mundo, talvez você já tenha... E outros
nos seus bastidores, mais quietos, mas foi esse que levou a palavra para você. Existem os Andrés da vida aí, um pouco holofote sobre eles, mas quantos não se achegaram a Deus através dos Andrés que existem ao redor do mundo? Amém, queridos? André, ele não podia guardar aquela bênção de conhecimento que ele recebeu. Não tem como guardar Jesus para mim, amém? Eu tenho que espalhar. E André vai até Pedro e chama: irmão, olha, achamos o Messias. 42, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, guarda isso, queridos, estamos quase encerrando a mensagem. Olhando Jesus para ele, imagina Jesus olhando para você. O que você faz se Jesus olhasse para você nos seus olhos? Eu me lembro de 2 vezes, está aí uma boa pregação, né? O olhar de Jesus. Um dia eu vou pregar sobre isso. Mas um dia Jesus olha para Pedro também. E Pedro tinha acabado de traí-lo. Quando Jesus olha para ele, ele nega Jesus. Por 3 vezes. Antes que o galo cantasse, Pedro nega 3 vezes. E Jesus olha para Pedro. E Pedro, constrangido com o seu erro, com a sua falha, com o seu pecado, é o mesmo olhar que vai olhar agora. Sempre um olhar de amor. Sempre. 42. André o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão. Tu és Simão, filho de... Tu serás chamados... Para aqui, queridos. Só guardando uma coisa, para fruto de conhecimento. Simão, Cefas e Pedro é a mesma coisa, é rocha. Simão no hebraico, Cefas no aramaico e Pedro no grego. Mesma palavra. Tudo é rocha. Mas o que eu quero extrair aqui, queridos, é muito além disso. Jesus olha Simão. Primeiro, ele chama pelo nome. Jesus chama aquele pescador pelo nome. Tu és Simão. Eu fico imaginando Simão olhando aquilo. Peraí, da onde tu me conheces? Tu és Simão. Em outras palavras, eu sei quem você é. Eu sei o teu presente. Eu sei o que você está passando. Eu sei que você anseia por encontrar algo maior. Querido, Jesus olha para nós, Ele sabe o teu nome, o meu nome, o seu nome. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as suas lutas, as suas dificuldades. Ele sabe quem você é. Ele não está alheio ao que você está passando, Ele te conhece pelo nome. Jesus poderia falar outra coisa para Simão, mas não, Ele fala: tu és Simão, hein? Ou seja, eu te conheço. Eu sei que está dentro do teu coração. Eu sei que às vezes você está com vontade de explodir. Eu sei que você está desesperado. Eu sei que você não sabe o que vai fazer amanhã. Eu não sei como você vai pagar a conta de amanhã. Jesus está falando: eu conheço você. Eu conheço o teu presente. Eu sei o que fez você chegar até essa porta hoje. Eu sei o que você está passando no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Eu sei o teu presente. Mas ele não fala só isso, querido. Ele fala: tu és Simão, o filho de João. Eu sei quem foi teu pai. Eu sei que talvez você esteja assim porque seu pai não foi um pai presente. Ou talvez presente, mas ausente em sentimentos. Ou talvez você nem saiba quem é seu pai. Tu és filho de João. Eu sei do teu passado. Eu sei onde você foi gerado. Eu sei em que ambiente você cresceu. Eu sei as influências, os sofrimentos e as rejeições que você sofreu. Eu sei, Simão, quem é teu pai, João. Tu é filho de João. Eu não estou apenas preocupado com o teu presente, eu sei também do teu passado, João. Pedro, Simão, eu sei. Como Deus conhece os nossos corações, queridos. Deus sabe como você está e o porquê de você estar assim. Às vezes não sabemos o que é a história de alguém, o passado de alguém, a família no qual você nasceu, as palavras que você ouviu quando você era criança, os toques que te fizeram em você que não eram para ser feitos, as palavras que você ouviu. É fácil questionar por que ele é assim, é fácil, mas você sabe o que ele passou, o que ela passou, você sabe onde ele nasceu, em que ambiente, você sabe as pessoas que estão ao redor dele e dela. Não sabemos, mas Jesus sabe. Tu és Simão,
filho de João. Que eles poderiam acabar aqui, mas não é isso, só isso. O texto termina assim: tu serás chamados Cefas. Eu vou te dar um novo nome. Eu vou mudar a tua história, Pedro. Tu vai ser um homem que vai levar minha palavra nos 4 cantos desta terra. Pedro, você vai ser um ícone do evangelho. Pedro, você vai pregar a minha palavra a tempo fora de tempo. Pedro, eu vou te curar. Pedro, tu és pescador, mas eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro, eu vou mudar a tua história, a tua família, a tua casa. Pedro, eu vou te dar uma esposa. Pedro, eu vou transformar a sua vida. Tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Conheço o presente, passado e também sei do teu futuro. Deus tem um futuro abençoado para você, querido. Não importa o ambiente que você cresceu, não importa se você teve pai ou mãe, não importa quem te deixou, não importa a rejeição que você sofreu, não importa o preconceito que você passou, Deus tem o melhor para a tua vida. Ele é o teu pai, Ele é a tua família, é a tua casa. O que você veio buscar nesta noite? O que você veio buscar nesta noite? Deus quer te dar uma identidade nova, um nome novo. E nome na Bíblia, sempre quando dá um nome novo, é mudança de vida, é transformação. Deus quer te transformar. Vamos colocar de pé. Deus quer te transformar nesta noite. Deus não te chamou aqui à toa, queridos, tenha certeza disso. Deus tem uma palavra de vida para você. Conheça o teu presente, sei do teu passado e tem um futuro extraordinário para você. Eu quero chamar os irmãos do louvor. A gente vai louvar, vamos chamar a atenção de Deus agora nesse momento. Eu não sei como está o seu coração, não sei como você chegou até aqui. Eu não sei se você chegou Simão, se você chegou aqui filho de João, não sei se você chegou aqui como Cefas, eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu sei que Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua casa, a tua família, teu emprego, teu ser, tua vida por completo. Jesus está aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu por você, por mim, por todos nós. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém, queridos? Faça como André. Faça como André. Senhor, onde tu assistes? Onde tu moras? Professor, Messias, Cristo. Deus quer transformar a sua vida. André foi transformado. Pedro foi transformado. Se eu continuar essa leitura aqui, porque nós não temos tempo, mas você vai ver Filipe sendo transformado. Você vai ver Natanael sendo transformado. E Natanael fala: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael fala isso versículos depois. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequenininha, aqueles vilarejo. Pois bem, é nesse vilarejo que Jesus cresceu. Às vezes as coisas parecem tão pequenas para nós e só pensamos em coisas grandes. Cuidado, queridos. Dê valor aos detalhes, dê valor às coisas aparentemente menores. Porque de Nazaré veio o Salvador do mundo. Não veio de Jerusalém. Não veio de Betsaida. Não veio de Cafarnaum. Veio de Nazaré. Vilarejo pequeno. Saiba que nas pequenas coisas Deus opera. Nas pequenas coisas Deus opera.